Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Emmanuel comenta na lição 18 do livro Vinha de Luz, ouçamos atentos. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos, o predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas de luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. A doutrina espírita traz a ideia para a gente de que nós somos espíritos e nós fomos criados todos simples e ignorantes. Com o tempo, a gente vai adquirindo conhecimento e o que acontece é uma característica muito marcante ainda aqui no mundo que a gente vive, é o egoísmo, a vaidade e o orgulho, porque é interessante, né, como a gente vê no estudo da doutrina, ele vem dizendo para a gente assim, né, que a gente vem lá se desenvolvendo. Antes de ser espírita, a gente era uma coisa chamada princípio inteligente. E o princípio inteligente não tem nem noção da sua própria individualidade, não tem livre-arbítrio, não tem noção da divindade. Chega em determinado momento que ele se transforma em espírito, ou como alguns amigos orientais diriam, a chama trina, esses três, né? Ele consegue esses três, e aí ele se torna espírito. E uma das características é simplesmente você, a partir de agora, ter noção da sua individualidade também. É interessante a comparação que eu vou fazer, é para a gente poder entender, né? Quando você é um princípio inteligente, o princípio inteligente anima os vegetais e os animais. O animal, por exemplo, até o mais inteligente deles, que é o cachorro, ele se alimenta até saciar a sua fome. Passou a fome, vai ficar ali o pote de ração. Aí o que acontece? Daqui a pouco ele chega à fase como espírito, o que é que ele começa a fazer? Ele come, já está saciado, mas ele guarda a ração para ele, porque ele fica pensando que daqui a pouco ele vai ter fome de novo, ele quer ter o que comer daqui a pouco. O cachorro não está preocupado com isso. O instinto dele, né, faz com que ele só sacie aquela vontade que ele está tendo naquele momento. Eu estou fazendo essa explicação para dizer que é natural que qualquer um de nós, quando a gente vai começar uma jornada aqui, principalmente no mundo que a gente está, a gente vai ter o nosso ego, a gente vai ter os nossos caprichos. Então o Emmanuel vem chamar a atenção aqui, ele se coloca até na primeira pessoa, ele não está falando em terceira pessoa, ele está falando também, porque ele coloca aqui numa frase muito bonita, ele fala: conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes. Ele fala: olha, eu sei o que eu estou falando, porque na verdade eu também ainda tenho essa característica. Inclusive as notícias que a gente tem, né, teve do Chico e de vários outros espíritos, é de que ele está aqui agora em carne e osso, Emmanuel. Emmanuel não é mais um espírito hoje somente, ele está encarnado entre a gente aqui lá no estado de São Paulo. Então o que acontece? Ele vem falar aqui para a gente, né, todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Vale a pena a gente pegar esses itens aqui e colocar como vou botar uma vistoria, eu gosto de usar sempre esse nome, né? Vamos lá, número 1, eu estou querendo fazer com que as minhas opiniões predominem sobre as outras. Né? A gente vê, às vezes, no círculo espírita, né?
Ah, mas eu acho que o perispírito é isso, não, eu acho que é aquilo. Ah, eu acho que a pessoa aí quer fazer preponderar a sua opinião, o predomínio da sua opinião. Outra, subordinação de outro aos seus pontos de vista. Será que a gente está querendo fazer isso? E todo mundo, cada um de nós tem um pouquinho, né? Esse tipo de coisa. A gente quer, né? Sobre o argumento de que é o propósito da casa, ou de que é a orientação do plano espiritual, a gente acaba querendo impor muitas das vezes o que é o nosso ponto de vista, subordinação de outro. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. Será que eu estou querendo desenvolver nas pessoas essa liberdade, vamos colocar assim, essa autonomia de fazer os trabalhos? Ou estou querendo que as pessoas só façam de acordo com o que eu quero também, submeter ao meu jeito? Ou então, a consideração alheia ao seu modo de ser, né, que ele fala aqui. A imposição de sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis, né, quer dizer, tudo. No início, todo mundo quer. A primeira coisa que as pessoas falam, né? Se fosse eu faria dessa maneira. Tá, mas vamos primeiro tentar, em primeiro lugar, entender quais são os benefícios, né, os prejuízos e os benefícios daquela atitude de agir da pessoa, o que você pode fazer para acrescentar, e muitas das vezes o que a gente pode fazer para acrescentar no início é ficar calado mesmo. Eu me lembro de uma vez, né, e essa vez foi marcante para mim, isso foi no ano de 2002, me lembro até o ano, né? Olha bem, vai fazer 20 anos e eu ainda lembro desse dia. Estava numa reunião de trabalhadores e o diretor lá da casa estava falando umas coisas que eu não concordava. Eu achava, não, mas é muito mais complicado, eu faria dessa maneira, eu não concordo. E de repente eu ouvi aquela vozinha aqui, aquela vozinha amiga na nossa cabeça falando assim, ó, olha, a função dele é dirigir a casa espírita e os trabalhos sociais. A sua está sendo de ajudar o trabalho que ele está fazendo. Se você ficar discordando dele dessa maneira, você não vai ajudar nem a ele, nem a você. Então você escolhe o que você quer fazer. E naquele momento eu fiquei pensando, não, por que eu tenho que querer impor a minha maneira de ser, o meu jeito de ser? Por que eu não abaixo um pouquinho a orelha e vou fazendo, né, de acordo com o que está acontecendo, mas depois aos poucos, se tiver que implementar uma coisa ou outra diferente, né? Tanto que não demorou muito tempo, a gente fazendo isso, daqui a pouco a gente foi ganhando autonomia para fazer algumas outras coisas, e tem trabalhos que hoje a gente dirige até hoje, a gente coordena até hoje, né? Então, na verdade, é tudo questão da gente segurar um pouco o nosso ego e entender essa mensagem que está lá no Evangelho de Mateus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Será que o reino de Deus é o que a gente tem dentro da gente hoje? Ou será que todos nós não temos um pouquinho que adaptar, que modificar para poder estar realmente trabalhando de maneira correta? Então ele coloca aqui para a gente, ó, considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos que seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção essas palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus. A gente interrogar mesmo a nossa consciência, a gente incluir nas nossas preces. É uma coisa assim, muito comum que a gente vê nas casas espíritas, às vezes um ou outro companheiro falando assim, poxa, mas a gente não tem quase experiência com o plano espiritual da nossa casa. Eu não sei, às vezes, nem o nome do mentor da nossa casa. E quer ver uma experiência interessante? Pega o grupo que está participando da diretoria, seja 5, 6, 10 pessoas, faz uma reunião com todo mundo e faz uma reunião simples. A gente fecha os olhos todo mundo, faz uma prece todo mundo e fica durante 5 minutos ou 10 minutos buscando ficar em silêncio só para poder deixar as ideias chegarem. Quando terminar 10 minutos, cada um começa a abrir a boca e falar. Aí vocês vão ver as coincidências. Poxa, eu pensei nisso. É engraçado, eu pensei nisso também. Claro que você pensou nisso. Na verdade, os mentores estão passando isso para você por intuição. Então a gente não precisa ter essa mediunidade ostensiva de ver, ouvir o Espírito para fazer sintonia com ele, não. Eles vão saber melhor o que é o reino de Deus do que a gente aqui, pelo menos nesse momento. Né? Embora o Emmanuel esteja falando que até ele aqui, né, mesmo na condição de desencarnado, ainda tem o lado do ego dele,
mas pelo menos eles vão ter uma visão melhor do que a gente vai deixar o ego de lado e vai estar buscando melhor o reino de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.